Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Hoje, pessoal, eu resolvi falar com vocês sobre um pouco de comunicação e de reatividade. Eu estava passando recentemente vendo alguns vídeos na internet. E aí teve um vídeo específico que eu vi, que era sobre como, por exemplo, uma mãe ela estava lidando com o choro da criança. E aí eu fui dar uma olhada nos comentários, e a gente sabe que dos comentários pode sair tudo. E tinha muita gente criticando essa mãe, tinha muita gente indo em defesa dela, mas não é sobre isso que eu quero falar especificamente. O que eu resolvi falar com vocês hoje é que em alguns desses comentários se via claramente uma briga, uma disputa. E sabe, era de uma forma indireta, velada. Não era que as pessoas estavam se xingando mutuamente. Em alguns casos até tinha, mas não é que as pessoas elas estavam diretamente se atacando. Mas elas estavam, de uma forma indireta, querendo mostrar que o argumento delas era muito superior ao da outra pessoa, e de uma certa forma nesses comentários usavam um ar de deboche, de ironia, né, desqualificando a outra pessoa, e isso para afirmar o próprio ego. E vendo esses comentários, eu lembrei de uma época da minha vida que eu tinha começado a aprender sobre causas sociais, que eu tinha começado a estudar sobre essas coisas, né, sobre minorias sociais, enfim. E eu lembro que quando a gente começa a estudar essas coisas, a gente tem a possibilidade muito grande de começar a se revoltar com muitas coisas que acontecem na nossa vida. E assim como a maioria das pessoas, eu também acabei me revoltando. Só que a questão era que na época eu não entendia as coisas do jeito que eu entendo hoje, né? Hoje eu tenho outro nível de consciência, eu procuro sempre ver as coisas pela espiritualidade, procuro sempre ver a luz das questões, né? Então naquela época, como a minha visão ela era muito diferente, e quando a gente começa a ver algumas coisas, a gente pode ficar assim muito revoltado, e entrar em ira, em raiva. Nessa época eu achava que eu precisava disseminar aquilo que eu sabia, disseminar a verdade, né, para o maior número de pessoas. E que se eu visse alguém falando alguma coisa que eu discordasse, eu tinha que ir lá fazer um texto de 10 linhas, fazer uma redação e mandar ali num post da pessoa, no mural da pessoa e, sabe, desqualificando a pessoa e falando como ela estava errada e por que eu não concordava e por que é meu argumento e por que o meu argumento era melhor que o da outra pessoa. E aí com o tempo, né, eu fui também aprendendo isso através do conteúdo da Gisela Valim. Eu aprendi isso com o Arley Cravo, né, de focar no afeto, sobre generosidade, sobre compaixão na comunicação, em ficar focando no afeto sobre todas as coisas. E aí eu fui vendo que essa minha postura de ver alguma opinião diferente de outra pessoa que eu discordava, e de fazer um texto, e de desqualificar a pessoa, e de falar isso, falar aquilo, eu vi que essa postura não era ideal. E eu vi que muitas vezes, quando eu estava ali vendo alguma opinião que discordava da outra pessoa, eu discordava e eu ficava tão bravo, tão reativo, porque muitas vezes aquilo que a outra pessoa falava cutucava uma ferida minha. Ou pelo fato de eu discordar, eu me sentia atacado, o meu ego se sentia ofendido e eu achava que só poderia ter uma pessoa certa, ou achava que se a pessoa tivesse certa, se a visão dela tivesse validação que a minha não tinha, né? Eu não entendia muito sobre níveis de consciência. Então sempre que alguém tinha uma opinião diferente da minha, eu me sentia extremamente ofendido. Eu nunca fui uma pessoa de ficar falando abertamente tudo o que eu pensava. Eu sempre fui uma pessoa que estava sempre mediando ali, percebendo com quem que eu ia falar,
Com os anos para cá, de alguns anos para cá, eu afinei essa percepção, eu afinei esse discernimento. Mas mesmo antes, quando eu ainda falava algumas coisas sem muita percepção, eu ainda assim era uma pessoa que falava pouco, que expressava pouco. Era raro os momentos onde eu ia num post de alguém, no comentário de alguém e ficava lá escrevendo. Mas de vez em quando isso acontecia. E aí eu fui percebendo que, na verdade, esse comportamento ele não é um dos mais corretos. Porque eu não entendia que a outra pessoa ela tem um nível diferente de consciência meu. E que a consciência, como mesmo diz o Arlie Cravo, ela não se impõe, se aprende por contágio. Então, se eu pegasse uma opinião de alguém, na internet ainda mais, pode ser até ser mesmo de cara a cara, mas principalmente na internet, e eu fizesse um texto pontuando tudo que eu discordava daquela pessoa, por mais que eu tivesse muito certo, por mais que meus argumentos fossem muito plausíveis, ainda assim, a pessoa, por causa do nível de consciência dela, pelo nível de percepção, pelas coisas que ela acreditava, pelos valores dela, ela poderia ler aquilo tudo e aquilo não fazer sentido para ela. E na época eu não entendia, eu não percebi, como que a pessoa ela não pode entender isso aqui? Tendo todos esses argumentos, tendo todos esses fatos, tendo todas essas provas, como que a pessoa ela pode discordar de uma coisa que eu falo? Como que ela pode discordar? Olha a prepotência, né? É o ego entrando pela porta de trás. Olha como que essa pessoa pode discordar de argumentos tão válidos assim. E aí eu não entendia. Hoje eu já sei que cada pessoa tem um nível de consciência e que não adianta ficar discutindo, disputando com a outra pessoa quem está ao certo. E aí, com o tempo, gente, eu fui entendendo que muitas vezes, quando a gente fica tentando mudar a opinião de outras pessoas, debatendo, discutindo, né, não tendo aquilo que o Arlie Cravo chama de oposição amistosa, mas competindo de verdade, né, brigando com o outro, uma oposição bélica, eu faço isso para afirmar o meu ego. Mesmo que eu não queira admitir. Mas eu faço aquilo para afirmar o meu ego, para o meu ego ter a identidade cada vez mais forte, para eu me sentir mais inteligente, com mais valor, para eu ter mais aplauso das outras pessoas, eu aparecer uma pessoa mais culta para os outros. Mesmo que seja só na minha cabeça, só no meu imaginário. Mas pra mim, eu vou sentir que eu sou mais culto. O meu ego ele vai sentir que jantou a outra pessoa, né? Até uma expressão, que lacrou na vida da outra pessoa. Eu não gosto muito de usar essas expressões porque tem muita carga semântica, né? Mas é o que é usado hoje em dia, então vocês vão entender o que eu vou falar melhor usando essas expressões. Então a gente muitas vezes acha que a gente tem que ir lá desqualificar outra pessoa, usar de deboche, usar de ironia, falar de inúmeras formas diferentes que a pessoa ela tá errada. E invadir o espaço pessoal da outra pessoa. Às vezes a pessoa ela faz um post na internet expressando a opinião dela, sem briga, sem falar mal de ninguém, e a gente se acha no direito, a gente tem a petulância de ir lá na rede social da outra pessoa, que é a casa dela, o espaço dela, e falar uma abobrinha pra ela, e cutucar a ferida da pessoa, e falar mal da imagem da pessoa, e discordar dela, como se a pessoa não tivesse o direito de se expressar. E isso, gente, para algumas pessoas pode parecer uma coisa extremamente plausível. Ah, eu falo mesmo, eu não tenho papas na língua, que as pessoas têm que saber que estão erradas. Mas quando a gente entende que cada pessoa tem um nível de consciência e que a melhor forma de você mostrar para a pessoa que não é daquele jeito, que não é aquele caminho, é pelo exemplo, é pela sua energia amorosa, é ela olhando pra você e vendo que você tem uma postura diferente, uma visão diferente e que aquilo te faz bem. Quando você percebe isso, você já não vê mais tanta necessidade de ficar impondo sua opinião para as outras pessoas. E não sente mais tanta necessidade de ficar falando com deboche, com reatividade, porque você acaba percebendo que tudo isso, que todas essas coisas, essa forma de comunicação, no fundo, está escondendo uma vaidade muito grande do ego, uma autoafirmação muito grande do ego. O ego ele está tentando subir em cima da outra pessoa, pisar na outra pessoa para ele se sentir melhor. E se você pegar às vezes um post, principalmente de conteúdo muito midiático, sabe, de famoso, da TV,
Você vê que os comentários parecem que as pessoas estão brigando com os próprios fantasmas, sabe? Uma comenta uma coisa, aí a outra interpreta uma coisa completamente diferente, já começa a brigar. Aí os dois ficam discutindo, mas não tem um diálogo ali, é um monólogo de duas pessoas. Porque uma tá brigando com o argumento que ela imagina que o outro tenha, e a outra tá brigando com o que ela interpretou do que o outro falou. Então, não é um diálogo, porque as duas pessoas não estão conversando entre si. Elas estão brigando com as projeções que elas fizeram pelo outro. E se a gente pegar num post assim, ou até mesmo em reuniões, em conversas de família, de amigos, a gente vê o quanto a gente não é educado na comunicação, o quanto a gente corta outra pessoa, o quanto a gente desqualifica, o quanto às vezes uma outra pessoa está expressando o próprio coração dela e a gente corta e a gente valida, fala que não é assim. Então é muito importante a gente perceber essas situações, porque a gente pode olhar para a gente mesmo, para o nosso próprio comportamento e entender se aquilo que a gente está fazendo não está invalidando a outra pessoa, se a gente não está invadindo o espaço da outra pessoa, sendo que a pessoa não pediu nossa sugestão, sendo que a pessoa não pediu nossa opinião. Então, é muito interessante a gente olhar para a nossa comunicação. E mesmo, gente, que a pessoa ela tenha pedido a nossa sugestão, comentado com a gente sobre algum assunto, ou a gente tem intimidade para tal, conversar sobre aquele assunto, é muito importante a gente se atentar em como a gente está trazendo aquela informação, como a gente está comunicando. Porque se a gente fala com deboche, com ironia, com raiva, por melhor que seja o nosso conselho, por melhor que seja aquilo que a gente está falando, quando chegar na outra pessoa, a outra pessoa ela vai se sentir ofendida. O ego dela vai querer se defender. Então, gente, a gente tem que entender primeiramente, a gente tem que entender como a gente vem se comunicando. Se quando a gente expressa a nossa opinião, a gente está falando com alegria, com educação, com generosidade, sabe? Há um pouco de etiqueta, no mínimo, é muito saudável. Então, por favor, obrigado. Eu agradeço, muito obrigado por isso que você fez. Você pode fazer isso para mim, por favor? Você teria tempo disponível? Sabe, isso é tão educado, mostra uma delicadeza com a vida da outra pessoa, com a visão da outra pessoa. Então, se você já chega assim, faz isso pra mim, consegue fazer isso pra mim? Sabe, de uma forma reativa, brigando com a outra pessoa, isso dá um baque nela. Por mais que a pessoa ela esteja acostumada, e é pior ainda quando ela costuma. Porque aí mesmo quando você vai ser um pouco mais delicada, essa pessoa ela vai achar que ela está sendo atacada e ela vai querer reafirmar o ego dela. E muitas vezes, gente, na nossa vida, a conversa que a gente está tendo com a outra pessoa não é para alguém aprender, não é pra gente ver pontos diferentes. Muitas vezes é só pra eu reafirmar o meu ego, a outra pessoa reafirmar o ego dela, e aí os dois saem dessa conversa sem nenhuma evolução, sem nenhuma expansão de consciência, os dois saem com a mesma opinião, só saem com mais raiva guardada, só vomitaram um no outro as raivas guardadas, e todos nós, gente, a grande maioria, nós temos raivas guardadas. Por isso que a gente tem que ter muita atenção na forma como a gente fala algumas coisas, pra gente não falar de forma reativa, não falar com raiva, não falar brigando, porque isso mostra uma invasão muito grande do espaço de vida do outro. Isso mostra uma grande imaturidade emocional. Isso mostra que a gente não está conseguindo lidar, pelo menos pra gente mesmo, com as nossas questões emocionais. E aí a gente está falando com reatividade pro outro, brigando com o outro, mesmo que você não fale diretamente, mesmo que você não xingue. Mas se no seu tom de voz, na sua expressão, está saindo raiva, está saindo rigidez, grosseria, então significa que você tem raivas guardadas e que você não está sabendo integrá-las corretamente. E que por você não saber integrá-las, por você não estar olhando para essas questões, está jogando isso nas outras pessoas. E aí, como a Arli Cravo também fala, já mencionei ele várias vezes no vídeo, só nesse,
Mas enfim, ninguém é reativo ao que não teme. A pessoa que ela é muito reativa na comunicação, na vida, ela é uma pessoa que tem muito medo. Então, sempre que a gente está sendo reativo, sempre que a gente está brigando com a gente mesmo ou com o outro, a gente está com medo de alguma coisa. Às vezes com medo de não dar conta, às vezes com medo do dinheiro faltar, às vezes com medo de ser prejudicado, às vezes com medo de ser feito de bobo, de trouxa, às vezes com medo de ser vulnerável, de se entregar. E sempre que a gente tem medo, sempre que a gente está sendo reativo, está com raiva, a gente está com medo de alguma coisa. Tenta perceber na sua vida quando você começar a ficar reativo, querer brigar com alguém. Você pode perceber muitas vezes que você está tão reativo, está tão desestabilizado, porque você está com medo de algo. E muitas vezes quando você entende esse medo, você olha para ele e você fica presente. Você para de ficar pensando, porque eu tô com medo disso, porque fulano vai fazer isso, porque alguém vai fazer isso. Você para, olha para o seu corpo, percebe o seu corpo, o que você está sentindo, começa a respirar, observa a sua respiração, começa a respirar, observa a sua respiração e fica presente. Você vai perceber que o medo ele vai indo embora, porque a presença, a consciência, ela dissipa o medo. E aí, com o medo ele indo embora, você vai perceber que a raiva também vai deixando de ser uma necessidade. E aí você já não sente tanta raiva, você fica presente. Então, quando a gente está sendo reativo, é porque a gente está com medo de algo. E aí você percebe que nessas conversas, nesses monólogos que as pessoas dizem que é uma conversa, que uma está reafirmando o ego para a outra, que uma está brigando com a outra, disputando e competindo, a gente percebe que na verdade são duas pessoas com muito medo, mesmo que elas não saibam, mesmo que elas não admitam para elas mesmas no campo consciente, mas inconscientemente são pessoas com muito medo, às vezes da vida, às vezes do outro, às vezes de não ser boa o suficiente, pessoas com uma autoestima extremamente combalida. E ter autoestima é diferente de ser narcisista, de ter posturas narcisistas. Então, quando a gente tem autoestima, a gente não precisa se autoafirmar. Quando a gente se conhece, a gente sabe quem a gente não precisa debochar do outro, falar com ironia, brigar com a outra pessoa pra gente se sentir superior. A gente não precisa disso. Então, ter autoestima é diferente de ter uma postura narcisista. Então, a gente percebe que nessas brigas, nessas disputas, é sempre uma baixa autoestima, um medo, uma insegurança que está falando mais alto. E a raiva ela só é necessária porque o medo existe. Então, não é esse o caminho, pelo menos na minha visão não. Aí você sente no seu coração aí se para você também faz sentido. Porque eu percebi, mesmo fazendo uma redação de 1000 linhas, ainda assim, a única coisa que ia fazer com que a pessoa realmente acolhesse aquilo que eu falasse era eu ter generosidade, é eu respeitar o espaço dela, é eu nunca impor uma coisa que eu penso, eu sempre perguntar se ela sente o mesmo, se ela concorda. E se ela não concordar, tudo bem, gente, cada um tem um nível de consciência. Eu não preciso me sentir ofendido porque a outra pessoa pensa diferente, porque a outra pessoa sente diferente. Não necessariamente porque a pessoa vê uma coisa de uma forma e eu vejo de outra, que a gente tá vendo errado, ou que ela tá certa e eu tá errado, ou que eu sou mais e ela é menos, ou que eu sou menos e ela é mais. Não significa que porque eu me equivoquei em algum caminho, em algum assunto, que eu não tenho luz, que eu sou uma pessoa burra, que eu sou uma pessoa zero à esquerda, que eu não tenho inteligência. Não é assim, as coisas não são 8 ou 80. E muitas vezes a gente fica com medo de parecer burro, a gente fica com medo do nosso ego se sentir ofendido, dele se sentir menos, inferior. E muitas vezes a gente trata o outro com reatividade, a gente é invasiva, a gente impõe as nossas opiniões e a gente não entende, porque quando a gente sempre vai falar uma coisa, o outro interpreta outra coisa completamente diferente, ou quando sempre para onde a gente vai, a gente briga com alguém, a gente discute, a gente não entende, porque a gente pode não estar falando em palavras, na forma, com grosseria, mas no nosso tom de voz, mas na nossa expressão, a gente pode expressar com raiva, a gente pode ser violento. Não necessariamente precisa ser violento na forma, mas só você sendo no tom e na expressão, essa violência já chega para outra pessoa. A gente sabe muito bem quando alguém fala algo pra gente, quando essa pessoa tá falando de boa ou quando essa pessoa tá alfinetando. A gente sabe, a gente se sente. Não tem como dizer que não. Então mesmo que a pessoa ela fale, mas não foi minha intenção.
tem como sentir, tem como saber. Só pelo tom de voz, só pela expressão, só pelo gestual, dá pra perceber muita coisa, só pelo olhar. Então, gente, da próxima vez que você for convidado a falar reativamente, a discutir com a outra pessoa, pense se realmente vale a pena você entrar na raiva, entrar na reatividade, pagar a conta daquele problema, sabe? Trazer o problema da pessoa pra você, a raiva da pessoa pra você, o problema emocional da pessoa pra você, se vale a pena você entrar nesse jogo. E se você vê que não vale a pena, eu sugiro de coração e ver se você sente o mesmo, de simplesmente não comentar, não discutir, deixa a pessoa pensar o que ela quiser, sabe? Às vezes é melhor ficar em paz do que tá certo, né? Essa frase ela é clichê, mas ela realmente faz sentido. Então não entre em briga, não entra nessa energia de briga, de disputa com a outra pessoa, não vale a pena, só vai te fazer mal. E aí você acha que você vai se sentir melhor, mas depois você percebe que aquilo que você falou não foi legal, que você não gostou, que sua voz da consciência falou que não é o certo, e aí você se sente culpado, você se sente arrependido. Então na minha visão, do jeito que eu vejo as coisas, do meu temperamento, da minha vida, eu vi que não vale a pena ficar brigando, não vale a pena ficar discutindo, não vale a pena ficar tentando reafirmar o próprio ego, porque isso é uma vaidade, isso não traz boas relações, isso só mina as nossas relações, mina as nossas amizades. E é sempre bom a gente perceber como a gente está falando, se a gente está respeitando o espaço da outra pessoa, se a gente não está usando deboche e ironia ali disfarçados numa conversa, né, sabe, afirmando o nosso ego para pisar na outra pessoa e fazer ela se sentir mal. E aí tem uma ilusão de que a gente é superior, né? Então a gente precisa perceber isso, a gente precisa ter muita atenção, mas todos nós cometemos erros, então se você é esse tipo de pessoa, se você já foi, tá tudo bem. Basta que daqui pra frente você busque ter uma comunicação mais generosa, você busque ser um pouco mais perceptivo, você busque primeiro estar em paz do que está certo, e aí as coisas vão andando, e com o tempo você vai aprendendo a tirar, quando você vai lidando com a sua raiva, e você vai aprendendo a não vomitar isso em outras pessoas, você de pouco a pouco vai melhorando a sua comunicação, vai melhorando a sua expressão, vai se expressando com mais gentileza, com mais educação. Então, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha tocado aqui o coração de vocês. Eu agradeço cada um que me acompanha, que escreve, que agradece. É um prazer estar aqui falando com vocês e tendo a companhia de vocês. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal, e eu vou ficando por aqui.